Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Guepardo, leopardo e onça pintada estão entre os felinos mais bonitos do mundo. Mas muitas pessoas confundem esses animais, não sabem reconhecer quem é quem. Realmente eles são bem parecidos, principalmente o leopardo e a onça pintada. Mas claro que existem diferenças, e eu vou mostrar para vocês. E tenho certeza que ninguém mais vai errar. Vamos ver. As diferenças incluem os lugares que eles vivem, os animais que caçam, a maneira e o estilo de caçar, sua vocalização e o principal, sua morfologia. A morfologia são as características do corpo do bicho, a estrutura do animal, como as cores, os desenhos das manchas, o formato do corpo, se é robusto ou mais esbelto, por exemplo. Aliás, a morfologia é o principal. Tudo bem, vamos imaginar que estamos fazendo um safari na África e observamos um leopardo. Podemos ficar com dúvidas se é realmente um leopardo ou um guepardo, já que os dois vivem na mesma região. E teremos certeza que não é uma onça pintada, já que é um felino das Américas. Mas se for em cativeiro? Vamos imaginar um zoológico sem as placas de identificação dos bichos. Como vamos saber? Pela morfologia. Ou se tivermos que identificar as fotos dos animais, como vamos saber? Também observando suas características físicas, ou seja, sua morfologia. Então vamos lá, vamos descobrir quem é quem nesses lindos e parecidos felinos. Como eu mencionei, os guepardos, que também são chamados de chitas, vivem em algumas regiões da África, com os leopardos. Existe também uma população pequena de uma subespécie de guepardo que vive no Irã. Os leopardos vivem numa grande região da África e da Ásia, principalmente na Índia. Existem diversas subespécies de leopardos, inclusive algumas bastante raras, como o leopardo de Amur, também conhecido como leopardo siberiano. Mesmo tendo muitas subespécies, os leopardos são diferentes das onças pintadas e dos guepardos. Já as onças pintadas, também chamadas pelo nome de jaguar em diversos países, vivem somente nas Américas, principalmente na floresta amazônica e em regiões do Pantanal. Os guepardos. O que mais chama atenção nos guepardos é sua velocidade. Aliás, é o animal terrestre mais rápido do mundo, chegando próximo de 112 km por hora, curtas distâncias. Eu fiz um vídeo mostrando os animais mais rápidos do planeta. O terrestre, onde eu mostro o guepardo, dos oceanos, ou seja, animais aquáticos, e dos céus, os que voam mais rápido. Estou deixando o link para vocês verem depois. A adaptação dos guepardos para a velocidade é algo fenomenal. Eles têm um corpo magro e esbelto, pernas longas, cabeça pequena, muito menor do que dos leopardos e das onças pintadas. Também possuem algo único, manchas pretas na face que formam riscos. Esses desenhos começam nos olhos, contornam o focinho e chegam até os cantos da boca, como se fossem lágrimas escuras que escorreram dos olhos. E por que eles têm esses riscos pretos? Como são animais de hábitos diurnos, ou seja, ficam acordados durante o dia e dormem à noite, eles caçam geralmente com o sol forte e muita luz. Esses desenhos próximos dos olhos ajudam com a claridade. Eles evitam que o excesso de luz atrapalhe a visão dos guepardos, principalmente no momento de caçar. Muitos jogadores de futebol americano, beisebol e até futebol, principalmente os goleiros, também usam essa tática com pintura preta próxima dos olhos. A cauda dos guepardos é muito mais comprida do que a dos seus primos leopardos e onças. E ela tem um papel fundamental para esse felino durante as corridas. Como é um animal que atinge alta velocidade, a cauda é fundamental como contrabalanço. Então, durante as corridas, nas manobras rápidas, nas curvas, ele usa a cauda para se equilibrar melhor. Suas unhas também são diferentes das onças e dos leopardos. Todas as espécies de felinos mantêm suas garras escondidas dentro dos dedos. Nós chamamos de bainhas dos dedos. Eles as expõem somente no momento de caçar, para agarrar suas presas, durante uma luta ou para subir nas árvores.
Os guepardos mantêm suas garras sempre expostas. Elas funcionam como travas das chuteiras dos jogadores de futebol e auxiliam o animal durante as corridas, impedindo que o guepardo derrape nas curvas. Suas unhas não são muito afiadas, já que estão constantemente em contato com o solo. Por isso, eles não são bons escaladores de árvores. Os guepardos não são classificados como um grande felino. Somente os que têm o nome científico Panthera no gênero, como as onças pintadas e os leopardos. Eles pertencem a esse grupo considerado como um grande felino. Todos eles conseguem rugir. O guepardo emite somente um miado parecido com um gato. Isso é devido às diferenças em um osso localizado na garganta do bicho, chamado de hioide. Pesam entre 35 e no máximo 70 quilos. Agora, uma característica física muito importante para reconhecer e diferenciar esses bichos são as manchas na pelagem. Os guepardos têm manchas pretas e arredondadas, com 2 a 3 centímetros. Elas são sólidas e não formam desenhos. E isso é a maior diferença entre os guepardos e os leopardos e onças. Mas atenção! Existem alguns guepardos com cores diferentes. Não são subespécies de guepardos, mas animais com cores diferentes. Eu fiz um vídeo sobre esses guepardos diferentes e vou deixar o link para vocês verem depois. Leopardos. Os leopardos são animais muito ágeis, um dos melhores escaladores de árvores entre todos os felinos. Melhor até que as onças pintadas. Seus músculos são excepcionalmente fortes, dando enorme capacidade para subir nas árvores. Para eles, as árvores são um verdadeiro refúgio seguro. Durante o dia, eles normalmente descansam nos galhos altos. Assim, predadores como leões e tigres não podem alcançá-los e matá-los. Com suas garras extremamente afiadas e mandíbula forte, ele pode abater o animal e levar a carcaça com até 3 vezes seu próprio peso para a segurança do alto de uma árvore. É o único felino que consegue fazer isso. São bons nadadores, mas não tão bons quanto as onças pintadas. Podem correr a uma velocidade de 58 km por hora, saltar a uma distância de mais de 6 metros de largura e saltar até 3 metros de altura. Como eu disse, existem muitas subespécies de leopardos e seus tamanhos podem variar bastante. O macho adulto pode atingir um peso de 90 kg. Eles são maiores e mais fortes que os guepardos, mas menores que as onças pintadas, que eu vou mostrar daqui a pouco. Os leopardos são predadores altamente versáteis e oportunistas. Nas regiões mais abertas, como as savanas africanas, os leopardos preferem caçar durante a noite, usando a escuridão para se esconderem das presas. Já em áreas com florestas, além de caçar durante a noite, podem caçar de dia, se escondendo no meio da vegetação. Diferentemente dos guepardos, eles não perseguem suas presas correndo em alta velocidade. Preferem caçar perseguindo suas presas silenciosamente. No momento de abater o animal, saltam sobre ela segurando com suas poderosas garras e sufocando com uma mordida na garganta. Uma técnica também utilizada pelos guepardos. Algumas pesquisas realizadas durante vários anos mostraram que os leopardos têm a maior distribuição entre todos os felinos selvagens do mundo. Vivem em diversas partes do sul da Ásia e muitas regiões do continente africano. Existem certas diferenças na aparência física entre as subespécies de leopardo. Suas manchas na pelagem, que nós chamamos de rosetas, são mais circulares nos leopardos que vivem na África Oriental, mas tendem a ser um pouco mais quadradas nos animais que vivem no sul do continente africano. Essas rosetas são maiores nos leopardos asiáticos. Nos leopardos que vivem em regiões desérticas, a pelagem não é amarelada. Ela tende a ter a cor mais pálida, mais creme, como nos leopardos árabes. Essa pelagem é mais cinza nos animais que vivem em regiões frias, como o leopardo de Amur, e mais amarelada e escura nos animais que vivem em florestas, como os leopardos indianos. Todos em geral têm a barriga mais clara com pelos brancos, também pintas sólidas, não formando rosetas na face, patas e barriga. Onça pintada.
A onça pintada ou jaguar é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, ficando atrás somente dos tigres e leões. Sua mordida é muito forte, capaz de quebrar cascos de tartaruga e couro de jacaré. Os leopardos e os guepardos abatem suas presas mordendo a garganta do bicho. As onças até caçam dessa maneira, mas usa muito uma tática que só ela sabe fazer. Ela morde o crânio do bicho, na cabeça. Uma mordida fatal. Observando a estrutura do corpo de uma onça pintada, percebemos que é um animal mais forte, mais robusto do que um leopardo. E muito mais do que um guepardo. Sua cabeça é mais quadrada e maior em comparação ao leopardo. Suas pernas são mais curtas e mais grossas. É um animal mais atarracado. Em alguns momentos, o som que esses felinos emitem são roucos e fortes, chamados de esturros. A cauda das onças é ligeiramente mais curta e grossa do que a dos leopardos. Elas escalam troncos de árvores, mas não tão bem como os leopardos. Em compensação, as onças são muito melhores nadadoras que os leopardos. As maiores onças pintadas já registradas são mais pesadas que os maiores leopardos. Normalmente pesam entre 56 e 96 quilos, mas já foram registrados grandes machos, pesando até 158 quilos. Então vamos ver as diferenças mais marcantes entre esses animais, que são seus padrões de pintas, suas manchas, né? Que são bem diferentes entre cada uma dessas espécies. Eu fiz então aqui um desenho, né? Uma impressão de um guepardo nesse papel, e eu vou molhar meu dedo na tinta e fazer as pintas, as marcações bem parecidas como é do corpo desse animal aqui, desse felino, o guepardo. Vamos lá. Então vou molhar meu dedo na tinta e vou fazer as pintas que esse animal tem no corpo. São pintas bem redondas, bem marcantes, bem visíveis também. Então esse animal não tem essas manchas, né, essas pintas, nós chamamos de manchas sólidas, porque elas não são vazadas, então elas são preenchidas totalmente. São pintas bem arredondadas, desse jeitinho aqui. Estão vendo? Vou mostrar de perto aqui pra gente ver bem legal como que são as pintas dos guepardos, do corpo do animal e o desenho que eu fiz para vocês. Agora vamos fazer a mesma coisa com os leopardos. Eu vou desenhar aqui o padrão, né, o desenho das pintas dos leopardos, que nós chamamos de rosetas. Por quê? Porque elas são vazadas e lembram um pouco uma rosa, né, uma flor. É diferente do guepardo, que é uma pinta sólida. Vamos lá, vou molhar a ponta do meu dedo com a tinta e tentar desenhar aqui para vocês um padrão das rosetas dos leopardos. Desse jeito aqui. Às vezes mais grossa, às vezes um pouco mais fina. Às vezes, em alguns pontos do corpo do animal, ela é totalmente fechada, né? Ela não tem aberturas como que eu desenhei aqui em cima. Às vezes essas aberturas são 3 aberturas, 4, ou às vezes só 2, desse jeito aqui. Dessa maneira que são as manchas, as rosetas dos leopardos. Às vezes, dependendo da subespécie, o centro dela é um pouco mais amarelado. Muito bacana, né? Vamos ver de perto aqui, mostrar para vocês. E por último, vamos fazer a mesma coisa com a onça pintada. Então eu tenho aqui a figura de uma onça pintada, já molhei meu dedo com a tinta e vou tentar fazer aqui o padrão da roseta, que também é chamado de roseta, esse padrão de manchas, de pintas das onças. Também é aberta, muitas vezes aberta, como nos leopardos, só que são maiores, elas são mais espaçadas. Dos leopardos, mais menores, né? Elas são mais juntas. Do da onça é maior, mais espaçado. Deixa eu molhar mais aqui com meu dedo na tinta. Desse jeito aqui. Às vezes fechada também, como do leopardo.
dependendo do ponto do corpo do bicho. E aí tem uma diferença básica entre esses dois animais. As rosetas parecidas, desse jeito aqui e tal. Porém, em muitos pontos, em muitas rosetas das onças, tem alguns pontos dentro da roseta. Às vezes 2 pontinhos dessa maneira. É a forma básica de distinguir esses bichos. Leopardo e onça pintada, os dois têm rosetas desse jeito. São as pintas no corpo desses bichos. Mas da onça pintada geralmente tem essas pontinhas dentro da roseta. Vou sujar meu dedo de novo aqui com tinta e mostrar pra vocês, bem de perto agora. 2 pintinhas desse jeito, às vezes uma pinta só, às vezes 3 pintinhas, dessa maneira aqui, dentro da roseta dessa mancha da onça pintada. Tanto a onça pintada como o leopardo, às vezes tem pontos fechados assim, igual do guepardo. Principalmente na cabeça e nas patas. E geralmente o ventre na barriga do bicho é mais claro, é mais branco. Bem legal, não se esqueçam disso. Rosetas com pintinhas dentro são onças pintadas. Abertas, sem pinta nenhuma dentro, no corpo todo, são dos leopardos. E é isso aí. Observando então os padrões de manchas, de rosetas, os desenhos desses bichos, a gente consegue identificar melhor quem é quem. Mas nem tudo é tão simples assim. Sempre tem uma pegadinha, né? Existem entre as onças pintadas e entre os leopardos alguns animais que nós chamamos de melânicos. O que é isso? São bichos com a pelagem totalmente preta. E aí? Como identificar se eles não têm manchas? Bem, entre as onças, as que são pretas nós chamamos popularmente de onças pretas. E entre os leopardos, popularmente nós chamamos de panteras negras. Para identificarmos e sabermos as diferenças entre esses dois bichos, temos que ter um olhar mais bem treinado, mais habituado ao tamanho desses animais, a robustez, se eles são mais fortes, se eles são mais magros, o tamanho das pernas dos bichos, a cabeça identifica bastante, o tamanho da mandíbula, a cabeça mais quadrada, enfim. Olhos mais treinados saberão identificar e saber a diferença entre uma onça pintada melânica e um leopardo também melânico. E é isso aí, meus amigos. Quem gostou, deixe seu like e seus comentários. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV e divulguem bastante o canal. Ele está crescendo muito, estou muito feliz e eu tenho certeza que todos vocês vão participar bastante aqui comigo, com várias ideias, opiniões, sugestões. Isso é muito importante. Eu quero gravar muita coisa ainda sobre os bichos, sobre o ambiente, sobre a natureza em geral. Isso é muito importante, inclusive para o nosso futuro, o futuro da humanidade, o futuro do planeta e, lógico, dos nossos queridos animais. Tchau, turma. Até a próxima.